paz do Senhor, irmãos. Aqui vos fala o evangelista Marcelo Miranda, aqui do Rio de Janeiro, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Conectar Mais, revista de jovens. E hoje nós estaremos realizando a pré-aula da lição de número 6, que tem por título A Vocação é uma Prerrogativa Divina. Vamos lá então? O texto básico, ou texto de referência, como quiser chamar, se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Vamos ler alguns versículos. Versículo de número 4 vai dizer assim: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Bom, certamente está aí perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Continuando o versículo de número 12, então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amados, queremos então dar início à nossa pré-aula falando da prerrogativa divina. E nós queríamos fazer aqui uma coisa diferente, né? Vamos fazer uma projeção a título de exemplo, né? Uma projeção do Messias para os nossos dias, né? Imagine que, você sabe que os judeus estavam na espera do Messias para se libertar do jugo romano na época de Jesus. Então imagina se o Messias tivesse vindo hoje que eu falo, nos nossos dias, por esses dias. Suponhamos que ele tivesse vindo aqui no Brasil. É só uma suposição. E aí eu selecionei aqui algumas perguntas nesse caso. Se Jesus viesse hoje para morrer na cruz, ele viria rico? Jesus hoje seria rico? Bom, fazendo um paralelo então, a história real, que há mais de 2020 anos atrás, Jesus veio, segundo a data pré-estabelecida aí, contagem, ele veio para os judeus e morreu na cruz. Então, fazendo um paralelo, Jesus, quando veio, ele veio como rico. Ele era rico porque o Senhor é o dono de toda a terra. Mas na condição humana, ele veio como rico? Não. Filipenses fala que ele se destituiu de toda a sua glória, da sua riqueza. Se ele viesse, ele veio no propósito de morrer na cruz e
salvar a humanidade e trazer uma novidade para os dias, né, vindouro, a partir daquele momento, que seria a igreja. Tá. Hoje, se Jesus viesse pelo mesmo objetivo, por que ele viria rico então? Ele viria no mesmo formato de uma pessoa pobre. Jesus, segunda pergunta, Jesus ele seria influente? Veja bem, vamos fazer um paralelo lá. Jesus, quando veio, ele tinha influência junto aos homens. Jesus andava com César, com Herodes. Jesus andava com os principais sacerdotes, era simples sacerdote, era amiguinho, os doutores da lei. Não, Jesus veio nessa contramão, ele veio dependendo só dele, da sua missão e do Pai. Seria a mesma coisa hoje. E a coisa vai ficar boa aí nessa enquetezinha que a gente está fazendo. Estaria no meio dos doutores? Já respondemos essa pergunta. A quarta pergunta, moraria aonde? Fazendo um paralelo, Jesus certa vez falou para os discípulos que o mestre não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Jesus, ele teve uma morada, né? Morou com seus pais e tudo mais, durante o período, mas quando ele começou o seu ministério, e detalhe, ele era pobre, era filho de carpinteiro, e tomou o ofício do pai, de carpinteiro. Era um ofício de classe baixa, então ele era pobre. Pobre no sentido como homem na história ali. E hoje, Jesus moraria aonde? Bom, eu vou talvez chocar você com o que eu vou falar aqui. Mas é proposital. Eu indicaria 4 lugares que Jesus possivelmente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se ele estivesse aqui na nossa época para cumprir o seu mandato, ele moraria na Rocinha. Por quê? Porque é uma das grandes favelas, fica num ponto estratégico, é um lugar pobre, de pessoas que têm renda baixa. Ou pior, vamos agravar mais ainda. Quem sabe Jesus fosse morador de rua? Opa! Imagine você que Jesus voltasse sendo morador de rua, se algum morador de rua falasse assim para você, todo sujo, maltratado, falasse: eu sou Jesus, o Messias. Você aceitaria? Pois é o que aconteceu lá na época. Ele foi rejeitado como Messias. Por quê? Porque quem é esse Jesus? É um carpinteiro, né? Né? De Nazaré. Então, não tinha expressão, projeção, né? A vida dele como era. E eu vou piorar ele. Se ele, de repente, não fosse morador de rua, vou te chocar mais ainda agora. Talvez vamos descer um pouco mais. Talvez ele morasse nos vazadouros da vida. Lá, muita gente que está me ouvindo não tem nem noção do que é um vazadouro. É onde os caminhões de lixo faz a coleta da cidade e ali entorna. É um terreno específico onde ele entorna todo o lixo da cidade. Não, mas isso não tem condições. Quem conhece sabe que existem pessoas que moram no meio do vazador. Eu tive a oportunidade, eu vou dizer a oportunidade para não chocar mais. Eu tive a oportunidade de ir no vazador e ver barracos de pano esticado e mulheres com seu bebê no colo. Eu falei: nossa, aquele neném tá doente, porque olha só, a lei está toda preta, era mosca cobrindo. E quando o caminhão do lixo vem e joga, vem todo mundo para catar, para ver se acha alguma coisa para comer. Se alguém hoje, se o Messias viesse hoje e alguém
que morasse lá, falasse, eu sou o Messias, você acreditaria? Seja sincero com você mesmo. Mesmo que ele fizesse milagre, mesmo que ele atendesse todo mundo, mesmo que ele fizesse todos os feitos que ele fez naquela época, marmorando no vazador. Sabe por quê? Eu vou parar aqui, eu tinha um quarto lugar que eu não vou nem citar, que eu acho que isso choca muito. O problema é que nós olhamos a aparência. Deus olha o coração. Nós, quando vamos falar de uma pessoa importante, olha, tem alguém importante aí. Se chegar lá no teu escritório onde você trabalha, ou na tua empresa, e falar, ó, tem alguém muito importante aí. Você pensa logo em pessoa famosa, rica, ou o dono da empresa, ou um artista. Jamais você vai pensar numa pessoa simples. E não existe pessoa mais importante que Jesus. Ele não era famoso, ele era simples. Ele até conseguia projetar uma fama, mas não que ele fazia, porque a fama seguia ele por causa dos milagres, muito pelo contrário. Ele chegava e falava, vai, a tua fé te curou, vai lá e não conta pra ninguém. Diferente do que hoje, holofotes, luzes, câmera, ação, olha o milagre aí, olha Deus fazendo, né? Hoje há uma propagação para quê? Para a pessoa entender que ela é o tal, que Deus usa ela. É obviamente que eu não estou citando ninguém, e também toda regra tem exceção. Mas fato é que Jesus andaria na contramão. Ele não faria isso. Então, quando Samuel vê Eliabe, fala assim, é esse aí é um ungido. Olha o porte dele, ele é alto. O que se esperava-se de um rei? Um rei alto, forte, né? Uma aparência firme. Mas Deus falou, olha, já rejeitei. Veja bem que Deus conhecia o coração, falou, já rejeitei. Então, qual a prerrogativa da chamada de Deus? O interior, o coração. Se a pessoa é pura para realizar aquilo ao qual Deus propôs para que ela viesse a realizar. Okay? Então, saindo dessas perguntas, vamos entrar no tópico 1, porque Deus não olha a aparência, né? Davi, ele foi um homem, dito pelas escrituras, um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem em que o coração dele, aquilo que ele desejava, convergia com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Ele conseguia chamar a atenção de Deus. Antes de Davi ser ungido, quem era Davi? Um pastor de ovelha. Opa, peraí. Mas tem algo a considerar. Ele matou o urso e o leão. Matou? Tá. Quem foi que viu? Quando ele vai lutar com Golias, que Saul duvida da sua possibilidade de sobreviver àquela peleja, ele fala, eu matei um urso e um leão. Imagina um garotinho falando assim, eu matei um urso e um leão diante de um soldado experiente. E aí, eu acredito aqui, conjecturando que Saul deve ter passado a cabeça e falou, a gente está bem mesmo. Não tem um homem para enfrentar o gigante, mas o garoto quer ir. Ninguém viu, mas teve alguém que viu. Deus. Mas Deus foi que deu o livramento, deu a força para ele matar o urso e o leão, mas não foi isso que Deus viu diferente antes dele ser ungido? Não, porque isso aí foi Deus que concedeu ele matar o urso e o leão. O que Deus viu é a coragem, é o zelo pelas suas ovelhas, é o dar a vida.
E depois no Salmo 23 ele vai escrever: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, né? Ou melhor dizendo, está em João 10. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí ele faz aquela analogia do Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Porque não deixava nada faltar para as ovelhas dele. Davi fez esse salmo focando no campo, ele e as ovelhas, e fez uma comparação assim como eu protegia minhas ovelhas, eu arrisquei minha vida, assim é Deus por mim. Então é essa visão de Davi, esse coração voltado para o proteger os que estão debaixo dele, para ser responsável por aquele grupo de ovelhas. Deus falou: esse é o rei, que o rei tem que ser responsável pelas suas ovelhas, ele tem que amar as suas ovelhas, ele tem que buscar as suas ovelhas. Por isso que muitos homens, que é dito, alguns dito, outros têm título, e outros são dito e têm o título de pastor, de fato não são, porque eles não amam as suas ovelhas, não largam o rebanho para ir atrás de alguma outra que se extraviou. Se precisar, ele não se coloca na frente em oração diante das forças espirituais que estão atacando a sua ovelha, para pedir socorro a Deus, para entrar na peleja e na batalha. Esse cidadão, ele não tem chamada. Qual a prerrogativa da chamada divina? Deus chama aquele que ele quer que faça aquela obra, e que ele colocou aquela obra no coração daquele homem. É a chamada. Então Davi tinha a chamada. Davi conseguia tocar o coração de Deus. Era chamado o homem segundo o coração de Deus. Aqui o nosso autor, ele vai falar o seguinte: Deus é soberano no Novo Testamento. Jesus, durante o seu ministério terreno, chamou 12 homens para que o seguissem e fosse por eles discípulos, para que desse continuidade à proclamação das boas novas na terra. O grupo era heterogêneo, formado por pecadores, cobrador de impostos, publicano, pessoas que aos olhos humanos seriam rejeitados pelo estigma que carregavam, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, não escolhe obreiros para a sua obra segundo o critério humano. Nível social, aparência, capacidade física e intelectual. O Senhor considera o coração do homem. Tem muita gente que tem muita cultura, mas não tem Deus. Tem muita gente que tem muita condição financeira, mas não tem Deus. Tem muita gente que tem muita condição física, mas não tem Deus. Deus chama quem coloca Deus no seu coração. Deus olha o coração. Portanto, meu irmão, quando você estiver diante de um servo do Senhor, um ministro, não olhe a aparência. E esse gordinho aí que vai pregar, e esse camarada aí tudo atrapalhado que vai ser o nosso pastor, e esse careca aí que fala errado que vai ser o portador da mensagem, e esse aleijado aí que vai fazer a cruzada. Não olhe a aparência. Se você tiver a visão espiritual, a visão de Deus, você vai olhar e vai falar: está aí um servo de Deus. Esse homem, com todo o defeito que ele tem, Deus está com ele. Ele vai trazer aquilo que Deus quer. Olha para os apóstolos, cobrador de impostos, pescadores, homem douto, rejeitado pela sociedade. Você que talvez se sinta rejeitado pela sociedade. Você que se sente menosprezado pelos homens, que não consegue
entrar num ciclo de amizade que você queria entrar porque as pessoas te desprezam. Você vê que os irmãos de Davi andavam todo mundo junto e ele era desprezado. Deus muitas das vezes trabalha no desprezado. Deus pode trabalhar na tua vida e você ser um referencial para a sua família. Você que se considera o patinho feio da família, Deus pode fazer de você um Davi e colocar valente na sua vida e fazer grandes obras. Deus, Ele é fiel. Não menospreze ninguém até você entender que Deus tem uma chamada na vida daquela pessoa. Vamos falar sobre as chamadas dos patriarcas. Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12. Olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. Eu farei um povo, Abraão, a partir de ti. Você é um marco. Eu decidi que você é um marco. Fez a chamada para Abraão para trazer um povo que se chamaria povo de Deus. E depois se seguiu nos patriarcas essa chamada. Deus chamou Jacó. Jacó meio que estava fora dos desígnios de Deus, na sua conduta de vida, ele em si, fazendo muita coisa errada, mas Deus cercou ele. Você pode estar fazendo muita coisa errada. Você pode estar assim, eu sou longe de ser crente, eu sou longe de ter uma chamada, de ser um pastor. Cuidado, Deus te pega na curva. De repente é você. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó pegou um monte de coisa para ele, não era dele, mas tinha que era algo dele e ele não estava abraçando, e já era dele. Era a presença de Deus na vida dele e as promessas. Então no capítulo 28 de Gênesis, Deus pega Jacó na curva. Deus dá um sonho para ele, ele consagra aquela pedra como travesseiro, botou coluna, chamou o lugar de Betel, viu anjos subindo e descendo, e ali ele faz uma aliança com o Senhor. Jacó faz uma aliança com o Senhor. O Senhor já estava esperando Jacó fazer essa aliança, que por Deus essa aliança já existiria. Deus já queria estar fazendo um milagre na tua vida, te salvando, mas você não deu o passo certo. Jacó deu. Depois de muito errar, você depois de muito errar, pode dar esse passo, entregando a sua vida a Jesus. Depois daquele sonho, Jacó falou assim, verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Quão terrível é esse lugar, porque é a casa de Deus. Por isso vai se chamar Betel, casa do pão, casa de Deus, a casa do Senhor. E olha a oração de aliança de Jacó. Senhor, interessante que quando Jacó se despede do pai, naquela fuga, né, da mãe, então ele pede para que eles olhem, pede ao pai, que o teu Deus me abençoe. Mas em Gênesis 28, naquele encontro, não. Ali ele fez uma oração de aliança com Deus e falou assim, se tu, Senhor, me trazer prosperidade, me levar em segurança à casa da minha parentela e me fazer prosperar, e for comigo e guardar a minha vida, tu serás o meu Deus. Foi quando Jacó assumiu que queria Deus na vida dele. E daí a história começou a mudar. Tem muita gente que tem chamada, mas está precisando dar um passo. Está na hora de você dar um passo. Você vai deixar passar o tempo quanto? Quanto tempo você vai deixar passar? Eis que o tempo está escasso. Não há muito mais tempo para a espera. Já basta. Toma a sua decisão e faça uma oração de aliança com o Senhor.
Aqui em Êxodo capítulo 3, verso 10, vai dizer assim, ó. 3, verso de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lá no monte, Deus falando com Moisés, dá uma chamada, né, a Moisés. Chama Moisés, faz uma chamada segundo o critério de Deus, prerrogativa divina. Mas Senhor, eu não sei falar, não fala por você. Mas Senhor, o que eu vou apresentar? Diz que o eu sou te levou. Qualquer coisa que você apresentar, quando Deus te chamar, Ele vai te cercar e vai ver que você não tem saída. Porque chamada é chamada. Não queira viver as consequências de uma chamada não atendida, meu irmão. Mas parte para a sua chamada. Cumpre aquilo que Deus quer na sua vida. As chamadas de hoje. A Bíblia fala de ministérios, e nós já falamos isso na lição adulto, né? No estudo sobre a carta aos Efésios. Vamos repetir aqui. Deus chama pastores, evangelistas, mestres, doutores e apóstolos e profetas. Né? Pastor, evangelista, mestre, apóstolo e profeta. Vamos substituir aqui o apóstolo por missionário, porque o apóstolo fazia exatamente o que o missionário hoje faz. Então, se você tem a chamada de missionário, eu estou falando de chamada de missionário. Deus te chamar para você ser missionário. Não é o homem colocar o título em você, ou você se denominar, porque A, B ou C falou que você é. Não, chamada aqui. Então, você vai ter o coração ardente para sair daqui, para ir para as outras nações, levar a palavra de Deus. Você vai ter o seu coração ardente aqui para sair daqui, para ir para outros estados e pregar a palavra de Deus. Vai ter o coração ardente para ir para outras cidades, para ir para outros bairros, para ir para o emprego, para ir para a sua rua, para ir para o seu vizinho, para ir para o seu próximo. Não importa a dimensão da distância que você vai percorrer para levar a mensagem. O que importa é você levar a mensagem. Certo? Então essa chamada missionária. Alguns são chamados a pastor, já falamos aqui, né, com a exemplificação de Davi, de Jacó. Outros são chamados evangelista e não consegue realizar o seu chamado. Vamos despertar, gente. Outros são chamados a mestre, né? E não adianta você ser chamado a mestre e querer ser um pregador. Não adianta você ter um dom de pregar e querer ser mestre, né? Os ministérios são esses aqui. E nós temos que estar atento àquilo que arde no nosso coração, que Deus nos chamou. No tópico 12 eu queria focar aqui a chamada de Saulo. Deus chama um assassino. Se você olhar Atos capítulo 7, verso 58, esse é o relato de Estevão, quando está para morrer, e ele morre ao pé de Saulo, aquele que era tido como assassino. Ele foi mandante e consentia com a morte de Estevão. Portanto, Deus chamou um assassino. Quem sabe você gostaria de ser um cristão, de entregar sua vida para Jesus, mas você tem alguns delitos desses na sua vida. Mas o apóstolo Paulo, um dos marcos do Evangelho, da pregação do Evangelho, de aberturas de igreja na Nova Aliança, no Novo Testamento, Paulo era assassino. Porque Deus transforma. Deus, quando chama, Ele transforma. Ele usa aquilo que você tem de bom e acrescenta mais que Ele tem para dar, em benefício e em função da obra em que Ele quer chamar. Saulo também
Deus chamou a Saulo e Saulo era um perseguidor. Quem sabe está caindo na sua ficha, caramba, eu já fiz tanta coisa contra os crentes, mas eles estão certos. Então está na hora. Saulo era perseguidor, e de perseguidor ele passou a ser perseguido, ele passou para o outro lado, passou do lado de perdedor para ganhador, porque quem está com Cristo sempre vai vencer, ele vai ganhar de cara, já ganha a vida eterna, já ganha o marco maior que uma pessoa pode ter, o maior bem que uma pessoa pode ter é a salvação. Ele já ganha a salvação. Deus escolhe os seus vasos. Atos capítulo 9, verso 15. Pronto para morrer. Interessante que o apóstolo Paulo, ele fala assim: nada tenho por precioso a minha vida. Paulo estava disposto a dar sua própria vida e considerava a obra de Deus, o Evangelho de Deus, a vida com Deus, mais importante do que a vida dele. Aquele que tem a chamada abraça, se lança, se joga de cabeça, de corpo inteiro, abraça, luta, faz com afinco, com amor a obra de Deus. Como é que você tem feito a obra de Deus? Mesmo você que tem chamada, não se despertou, tem a chamada, de repente você já tem até um cargo, um título para realizar a obra, mas a obra está pendente na sua mão. Se lança, busca o querer de Deus na tua vida. Para nós encerrarmos aqui, como deve andar o vocacionado? E aí você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos 2, capítulo 4, verso 2 e 3 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, né? Ele vai falar, em primeiro lugar, como deve andar o vocacionado? Humildade. O vocacionado deve ser humilde, porque nós somos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles imitam o Mestre. Lembra daquela atitude de Jesus lavar os pés dos apóstolos? E ele fala assim: eu sou maior dentre vós, contudo eu lavo os pés de vocês. Porque quem lava o pé é o servo. Ou seja, Jesus está falando: eu sou o cabeça e estou aqui para servir. No vídeo do pastor Carlos, na lição anterior, Conectar Mais, ele cita isso, que ministro não tem, eu vou repetir as palavras dele aqui, com licença, pastor Carlos. Ele diz que o ministro, o obreiro, ele não está no topo da pirâmide, na igreja, não. As pessoas olham, bom, ele é pastor, ele é evangelista, ele é líder de missões, ele é líder da mocidade, então olha ele como no topo. Mas não, essas pessoas estão na base, porque eles são fortes, e a base para sustentar, senão a pirâmide cai. Em outras palavras, o ministro, a igreja não tem que servir o ministro, mas o ministro servir a igreja. E a igreja, aí eu estou falando a igreja noiva de Cristo, servir os irmãos, dar conselho, orar pelos enfermos, visitar, ajudar, ser o braço direito do pastor, orientar os irmãos. Capítulo 4, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão. Mansidão. Tem que ser manso. Não tem que tratar as coisas asperamente. Está nervoso? Respira fundo, trata com mansidão. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, ter paciência, ser passivo. Poxa, esse irmão não tem jeito, não aguento mais, mas vamos lá, vamos tentar ajudá-lo. Longanimidade, suportai-vos
uns aos outros em amor. Sabe o que é suportar? Suportar é aquele camarada que você já tentou de tudo e ele não se emenda, é um camarada que perturba, que exige muito de você, exige do seu tempo e tal, e você já está sem paciência, aí você lembra dessa palavra, suportai-vos. E para suportar é só realmente em amor. Então tem que ser amoroso, tem que ser humilde, tem que ser manso, tem que ser longano, tem que ser amoroso e tem que procurar a unidade do corpo. Procura sempre, sabe aquele, deixa disso, para com isso, trazer um denominador comum, trazer uma situação ficar coesa, equilibrada. É isso aí. Assim que tem que ser a prerrogativa da chamada divina. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Foi muito bom. Foi rápido, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Não esqueça, dá sua curtida aí, se inscreva aí no sininho, clica aí no sininho para receber novos vídeos no seu celular e comente, participe com a gente, se inscreva no canal. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. A paz do Senhor.